falamos sobre o que é processo, o que é programa, o que é thread, os tipos de processos que nós temos e de threads. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as funções dessa atividade que o processador desempenha. Dentro dessa atividade, nós temos as seguintes características e funções. Algoritmos e estruturas de dados são utilizados para implementar processos e abstrações de recursos. O que quer dizer isso? Que foram construídos, codificados algoritmos e estruturas de dados para que possam ser implementados os processos e também os recursos que fazem parte do computador, como os periféricos de entrada e saída, memória, dentre outros recursos. Escalonamento de processos. O que significa isso? Escalonamento de processos é um algoritmo específico para fazer essa troca de processos. Quando se tem muitos processos no computador, é necessário esse algoritmo ser utilizado para que seja feita a troca dos processos de forma mais justa possível. Sincronização dos processos é um outro mecanismo utilizado que vai fazer com que os processos possam ser sincronizados para que eles possam ser contabilizados o tempo que eles são executados, o tempo de espera, dentre outras informações. Estratégia para tratamento de bloqueios perpétuos, conhecidos como deadlocks. O que significa isso, de forma resumida? É evitar com que o processador trave e não consiga desbloquear os processos, os recursos. E aí ele usa esse tratamento para evitar com que esses bloqueios aconteçam. Por isso que o nome é bloqueio perpétuos. E não tem como sozinho o algoritmo destrave. Precisaria de um outro algoritmo para fazer isso. Parte dos mecanismos de proteção e segurança. A questão de bloquear um dispositivo que estiver sendo utilizado, um processo que estivesse em execução, ele esteja protegido para que evite de ele ser acessado por outro recurso e assim por diante. E aqui nós temos a CPU, a memória principal e o dispositivo de entrada e saída. Todos eles vão passar por esses canais aqui, que são os barramentos. Barramentos de dados, onde vai passar apenas as informações de dados que vão ser executadas. O barramento de endereço, que é o barramento responsável para procurar esses dados através do seu endereço, na memória principal ou na memória secundária. E o barramento de controle, que é onde você vai trafegar as operações que vão ser realizadas em cima desses dados. E esse fluxo, quem vai gerenciar esse fluxo é o gerenciador de processos, ou escalonador de processos. Vai fazer com que esse tráfego nesses barramentos aconteça de forma tranquila e sem nenhum imprevisto. E normalmente esse escalonador de processos faz sentido quando se tem sistemas operacionais multitarefa. E os processos eles vão se comunicar através de uma mensagem conhecida como IPC, ou Inter-Process Communication. E o gerenciamento do processo pode ser feito por um processador ou por vários processadores em conjunto. Devemos entender alguns conceitos que fazem parte desse tema, que é o escalonador de processos, que em inglês significa scheduler, ou escalonador. Então, o primeiro conceito que a gente deve aprender é sobre chamada do sistema, ou System Calls. O que significa isso? Ele é um mecanismo dos processos solicitar o sistema operacional manipular os processos. Então, quando se faz a chamada do sistema, deve ser feita a alocação da memória principal, alocar um espaço para que caiba o processo naquela memória, solicitar o uso de dispositivos de entrada e saída, a mudança de estado do processo que tem lá no ciclo de vida dos processos, mudar de execução para espera, de execução para bloqueado e assim por diante, criação e encerramento de processos. Então, todos essas funcionalidades aqui, para que elas aconteçam, deve haver a execução de um processo chamado do sistema, o System Calls. É ele que vai autorizar
é que essas operações aconteçam. Significa interrupção. Quando o recurso seria dispositivo de entrada e saída, memória e outros dispositivos que estão conectados na placa-mãe do computador. Quando o dispositivo ou recurso está solicitando a execução da CPU, no caso o mouse está precisando, uma impressora, entre outros componentes, aí o que acontece? O processo que estava em execução naquele momento vai para o estado bloqueado, como a gente viu lá no ciclo de vida do processo. O dispositivo lá que solicita envia um sinal para o processador pedindo para ele interromper o que ele está fazendo para que ele possa ser executado. Isso se dá o nome de interrupção. E normalmente essas interrupções são solicitadas pelos dispositivos de entrada e saída. Também nós temos que conhecer e saber diferenciar preemptividade de não preemptividade. O que é a preemptividade? Preemptividade é o ato de interromper temporariamente a execução de um processo para que outro processo seja executado e retomá-lo depois. Que pode ser um processo ou um outro recurso. E não preemptividade é quando a CPU só vai ser liberada quando o processo que está em execução vai decidir que não quer mais utilizar a CPU. Então depende apenas do processo, é exclusivo do processo essa decisão. Já a preemptividade não, é exclusivo da CPU, a CPU que vai decidir. A diferença de um para o outro é essa. Então, se um processo, se você tiver num escalonador de processo não preemptivo, um algoritmo não preemptivo, a CPU pode ficar todo o tempo sendo utilizada por um processo enquanto ele quiser. E aí ele monopoliza a CPU. Já os preemptivos, a CPU vai decidir a hora certa de trocar de processo. Troca de contexto. Troca de contexto é o momento quando a CPU acontece somente quando a CPU utiliza algoritmos preemptivos. Então, troca de contexto é um conceito que existe dentro da preemptividade. Então, toda vez que há uma troca de processo ou muda-se o estado desse processo, é chamado de troca de contexto. Como eu falei anteriormente, existem escalonadores ou algoritmos preemptivos e não preemptivos. E aí, cada tipo de algoritmo tem a sua vantagem e desvantagem, dependendo da natureza e das características daqueles processos que estão em execução. Então, indicadores de desempenho. Eu enunciei aqui 4 tipos de indicadores de desempenho que deve ser levado em conta na hora de avaliar se um algoritmo é mais efetivo do que outro. O primeiro indicador é o wait time, ou tempo de espera. O que ele mede? Ele mede o tempo ou a soma dos períodos de tempos utilizados que o processo permanece no estado de pronto ou de espera. Então, o tempo de espera é o período total que aquele processo, durante seu ciclo de vida, ficou aguardando para ser executado. Então, quanto menor o tempo de espera desse processo, mais efetivo aquele processo é. Burst time, que é tempo de execução, é o tempo que o processo fica no estado de execução pela CPU. O narrowed time, tempo de retorno. Este é o intervalo de tempo entre a submissão de processo, a criação do processo, e seu término de execução. Esse tempo inclui o tempo atual de execução, mais o tempo de espera pelo recurso, incluindo a CPU. Então, o turnaround time é o tempo total, incluindo tempo de execução mais tempo de espera. E vazão, que em inglês significa throughput, significa a quantidade de processo terminado por tempo. Então, a quantidade de processos que são finalizados por uma unidade de tempo é chamada de vazão ou throughput. Agora, nós temos alguns exemplos de algoritmos de escalonamento de processos, que são os mais conhecidos nos estudos relacionados a esse assunto. Então, o primeiro algoritmo é o algoritmo FIFO, ele é caracterizado como não preemptivo. O segundo algoritmo é conhecido como SJF, ou Short Job First, menor trabalho primeiro, também é não preemptivo, e os demais são preemptivos. Temos os SRT, menor tempo restante, temos o algoritmo por prioridade, os algoritmos Round Robin
filas múltiplas e loteria. Nós vamos falar primeiro sobre o FIFO. Então, o FIFO ele é uma sigla que significa em inglês Fish In, Fish Out, ou em português, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Também existem outras literaturas na área que chamam o FIFO de FCFS. Primeiro a chegar vai ser o primeiro a ser servido. Ele é um algoritmo não pré-emptivo, o que significa quem vai decidir a hora de deixar a CPU livre vai ser o próprio processo. A vantagem dele é a implementação do algoritmo é simples, não é uma implementação muito complexa, e a desvantagem dele é que, dependendo da ordem como os processos estão organizados, o tempo de resposta e o tempo médio de espera podem ser muito, muito altos e podem afetar o desempenho do computador. Aqui eu fiz uma tabela com 4 processos: processo P1, P2, P3, P4. Aqui fala o início que ele é executado, é disparada a execução dele, e aqui o tempo de execução de cada um desses processos. Processo P1 vai demorar 4 milissegundos para poder ser executado, o P2 2 milissegundos, o P3 5 e o P4 3. O P1 iniciou na posição 0, o P2 iniciou na posição 2, o P3 na posição 4 e o P4 na posição 4 também. Então, seguindo a lógica do FIFO, o primeiro que chega é o primeiro a ser executado. O primeiro a ser executado aqui, o primeiro a chegar na fila, vai ser o P1. Então, o P1 vai ser executado. Vai ser executado em 4 milissegundos. Então, você bota aqui P1, 1, 2, 3, 4. Fechou 4 milissegundos, qual é o próximo que vai ser executado? O P2. Só que o P2 ele iniciou no tempo 2. Só que o P1 já estava sendo executado e o P2 teve que esperar. Então o P2 esperou os dois restantes do P1 e só no milissegundo 5 que ele foi ser executado. Então ele executou 2 milissegundos. Então você bota 1, 2. Depois do P2 nós temos o P3 e o P4. Aí nós temos o processo P3, que ele possui o mesmo tempo do P4, mas vamos seguir aqui a ordem da fila. Ele possui um tempo de execução de 5 milissegundos. Então, na posição 4, o P2 ainda estava sendo executado. Então, o P3 teve que aguardar terminar o P2 para ele iniciar as 5 posições dele. E o P4 teve que aguardar, foi o que teve mais que aguardar. Ele também teve início na posição 4. Ele teve que aguardar terminar o P2 de executar, o P3 executar todo, que aí sim o P4 foi executado. Coloquei como exemplo aqui o tempo de espera médio e o tempo de turnaround, que é a soma de execução mais a espera. O tempo de espera médio, você vai olhar para a tabela e pegar o tempo de espera de cada processo. Então, o P1 não esperou nada, então você coloca 0. P2 esperou 2, porque tem 2 cinzas aqui. O P3 esperou 2 também. E o P4 esperou 7. Você soma todos e divide pela quantidade de processos, que é 4. Vai dar 2,75 milissegundos por cada processo. Esse é o tempo médio de espera de cada processo. O turnaround time é o tempo de espera mais o tempo de execução. O P1 ele esperou 0, mas executou 4. O P2 esperou 2 e executou 2. O P3 esperou 2 e executou 5. E o P4 esperou 7 e executou 3. Então você soma os resultados e divide por 4, que é a quantidade de processo. Então, tempo de turnaround, médio de turnaround, vai ser 6,25 desde a criação do processo até ele ser finalizado. Então, o tempo médio do ciclo de vida de um processo nesse algoritmo é 6,25 milissegundos.